Porque realmente tu começa a trabalhar um nicho diferente de consumidores que pagam mais por um produto com indicação geográfica, porque eles entendem todo o processo que está por trás. Porque a IG ela se dá muito na construção do saber fazer local. Então, quem é o dono do processo daquele saber fazer não são as entidades que estão participando, e sim quem produz. Então, eles são muito ouvidos no processo, eles são muito protagonistas. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e comando este voo. Doces de Pelotas, chocolates de Gramado, calçados de Novo Hamburgo, vinhos e espumantes do Vale dos Vinhedos. Todos esses produtos têm o mesmo diferencial estratégico no mercado, a chamada indicação geográfica. Um registro que valoriza produtos ou serviços de uma região específica, trazendo conexões com a história e com a cultura daquele lugar. E essa curiosidade para vocês que estão nos ouvindo. O Rio Grande do Sul é o estado pioneiro nesse movimento que une qualidade, reputação e reconhecimento de um produto. Tudo começou com o Vale dos Vinhedos, que tanto amamos. O nosso estado também é um dos que mais tem indicações geográficas em todo o país. No episódio de hoje, vamos entender como esse movimento traz benefícios aos negócios e à economia. E é claro que eu recebo os maiores especialistas que temos para explicar para a gente todos esses termos. E para falar sobre isso, recebo hoje que vem com a gente compartilhar dicas para empreendedores e empreendedoras se beneficiarem desses potenciais aqui do nosso estado. Eles que são analista de ambiente do Sebrae RS e participam do Plano de Voo. Bem-vinda, Aline Balbinotto. Aline, é a tua primeira vez no Plano de Voo? Olá, Alexandra. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Sim, é a primeira vez no Plano de Voo e abrindo, estreando com esse tema tão importante aí para os nossos produtos, as nossas cadeias aqui no estado. Então seja muito bem-vinda pela primeira vez Obrigada. Aqui para que tu queira voltar, contar ainda mais coisas legais pra gente. E eu tenho aqui comigo ele que não é a primeira vez que está no Plano de Voo, André Bordignon. Obrigado pela presença mais uma vez, André. Olá, nossos ouvintes aí, olá, Ali. Cara, é um prazer sempre aqui, sempre que sou chamado, é um prazer estar aqui contribuindo e ainda mais para falar sobre um tema que eu sou apaixonado, que é as indicações geográficas. É um tema apaixonante e nós vamos contaminar aí, contagiar os nossos ouvintes aí. Porque é um tema muito importante para o nosso estado, né? Fomos pioneiros aí com o Vale dos Vinhedos, que atrai gente do mundo inteiro. Na semana passada, há poucos dias, eu ouvi uma pessoa dizendo, uma pessoa bem famosa, dizendo que as pessoas viram imagens dela e do seu companheiro no ensaio de casamento e perguntaram em que lugar do mundo essa pessoa famosa estava. E ela falou, em Bento Gonçalves. Eu adorei ouvir isso e fiquei muito satisfeita. Nos últimos 5 anos, o número de registros de indicação geográfica mais do que dobrou no Brasil. É uma excelente notícia. De 73 certificações em 2020, chegamos a 157 em 2025. E a gente está falando de registros junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. E a gente sabe que tem um movimento importantíssimo do Sebrae RS por trás desses números que a gente está falando aí, quase triplicou em 5 anos, que é uma notícia muito boa. E eu já começo perguntando para vocês dois aqui, super especialistas no tema, qual é o impacto disso? Desses registros de indicação geográfica para a economia, para os negócios aqui do Rio Grande do Sul. Maravilha, Ali. Eu acho que para a gente falar sobre isso e pensar no impacto, a indicação geográfica ela nos possibilita várias formas de a gente ter um ganho para os territórios. Que quando a gente fala de indicação geográfica, a gente está diretamente falando a um território. A gente está falando de um coletivo, de um grupo de pessoas e de um produto que representa, que tem vínculos com aquele território. E isso acho que é o mais bacana, isso é o mais apaixonante, quando a gente começa a dar uma história, a trazer as histórias desse produto, a trazer as pessoas, a envolver o que existe de melhor naquele território e começar essas pessoas a pensar no nós, ao invés de pensar no eu. Ela deixa de pensar somente no seu produto e na sua marca e começa a pensar no produto que representa aquela região.
independente dela ter ainda manter a sua marca, manter o seu rótulo, manter a sua história, mas ela começa a trabalhar o coletivo. E quando a gente pensa nisso, a gente tem várias formas de trazer os benefícios. Como tu mesmo citaste aqui na abertura, que a nossa pioneira foi o Vale dos Vinhedos. E que orgulho nós temos, né? Que orgulho nós temos aí. Quem trouxe para o Brasil, né, foi o Vale dos Vinhedos, que na realidade foi uma... Como isso é um tema muito conhecido e muito trabalhado, principalmente na Europa, que é o berço das indicações geográficas, é onde começou. Depois até posso contar um pouquinho aí de como é que isso começou no mundo. Mas na Europa já é um modelo muito característico de se trabalhar os produtos lá. Então já existe uma maturidade muito grande por parte do consumidor de entender os produtos através das suas regiões produtoras. E aqui a gente está começando ainda, a gente está engatinhando. Começou em Vale dos Vinhedos em 2002. Então a gente tem aí 24 anos de... recente. É bem recente que a gente está engatinhando ainda sobre esse tema. Estamos começando a entender as possibilidades. E o Vale dos Vinhedos nos mostrou, ali como foi o primeiro, o pioneiro, nos mostrou outras possibilidades. Que primeiro, a forma mais clássica de se trabalhar a indicação geográfica é pensar na agregação de valor. Por quê? Porque realmente tu começa a trabalhar um nicho diferente de consumidores que pagam mais por um produto com indicação geográfica, porque eles entendem todo o processo que está por trás. Mas isso vai depender de o consumidor entender o que é uma indicação geográfica. Que essa eu acho que é a nossa grande batalha. Por isso que a gente faz questão de estar em movimentos como esse, falando no podcast, para várias pessoas ouvirem e entenderem o que está por trás de uma indicação geográfica, o que justifica, então, se pagar mais. Então, a agregação de valor talvez seja o primeiro impacto que a gente pode ressaltar aí, que a gente tem pesquisas aí, inclusive do Sebrae, no Sebrae Nacional, aí em todo o Brasil, que tem uma agregação aí de valor de 10% a 30% na média. Uau. Então a gente consegue sim agregar valor a esses produtos. É só a gente ver nos mercados que tem um pouco mais de maturidade, como o vinho, ali um vinho com denominação de origem, ele tem um outro patamar, ele está numa outra prateleira ali desse produto, porque o consumidor de vinho reconhece isso, entende o que está por trás de uma denominação de origem e daí paga mais e entende mais por isso. Mas isso é uma das formas, como a gente diz, tem vários outros formatos. Um outro formato muito bom que a gente traz aí das indicações geográficas é acesso a mercados diferenciados. Então começa a abrir portas que a gente não imaginava. Então quando começa a trabalhar com a indicação geográfica. Outro fator é que a gente destaca muito, além de pensar em valores, a gente tem uma melhoria de processo produtivo bárbara quando começa a trabalhar. Porque daí começa todo mundo a pensar, depois a Aline tem um caso clássico aí do queijo para contar sobre uma missão aí, sim. Que é fantástico, que isso é melhora de processo produtivo. É onde a gente começa a estruturar o modelo, o que realmente é o produto que representa o nosso território. Quando as pessoas começam a trabalhar junto e pensar, então não é questão de a gente ter um padrão de produto, mas é a gente ter um mínimo que estabelece de qualidade naquele produto, que é aquele que vai levar o nome do nosso território. E daí as pessoas começam a entender isso. E daí a gente começa a pensar na melhoria de processo produto, ali que isso é bárbaro quando a gente começa a entrar nesse tema. E eu acho que talvez um outro dos grandes benefícios ali são as conexões que a indicação geográfica pode trazer, porque ela é uma ferramenta de desenvolvimento territorial básico. Assim, realmente é uma ferramenta que abre muitas possibilidades. E dentro delas a conexão com o turismo, que daí é o nosso Vale dos Vinhedos. Aí a gente volta para aquela história. O Vale dos Vinhedos, o que fez aquela região ser conhecida? Sim, é o vinho. O vinho que levou. Mas hoje o Vale dos Vinhedos é muito maior que Bento Gonçalves, por exemplo. Muito maior. Então é um território de Bento Gonçalves, é uma região ali de Bento Gonçalves, e que na indicação geográfica ele extrapola os limites do município, porque ele pega a indicação geográfica Vale dos Vinhedos, ela pega principalmente ali Bento Gonçalves, pega o território de Bento, pega uma parte do território de Monte Belo e uma parte do território de Garibaldi. Então ela tem uma extensão territorial que vai além dos limites do município ali. Porque a indicação geográfica é isso, ela não está atrelada aos limites do município, assim, as características que se deu ali, que se levantou por a pesquisa, a pesquisa da Embrapa Uva e Vinho, aí, que fez todo um trabalho, e a Embrapa Uva e Vinho foi uma das grandes responsáveis por trazer isso aqui para o Brasil, junto com o INPI, junto com aí, que trouxe este tema para o Brasil aí, e que hoje ele está em qualquer produto.
A gente extrapolou o mundo do vinho e está hoje em vários produtos. A gente tem os cafés, a gente tem queijos, a gente tem vários produtos, tem doce de leite, mel. A gente tem produtos aí fantásticos que estão entendendo a importância de uma indicação geográfica e territórios que estão entendendo essa importância e que estão desenvolvendo processos fantásticos aí ao longo do Brasil. Tanto que esses números aí, como tu mesmo trouxeste, esses números estão crescendo e até o atualizado ainda é maior. A gente está hoje, a gente está com 159 ou 161, depende da forma de enxergar. No total são 161 indicações geográficas no Brasil. E por que tem essa diferença? Porque tem 2 territórios, e um deles é o Vale dos Vinhedos, que iniciaram com uma indicação de procedência e depois reconheceram uma denominação de origem no mesmo território. Então a gente tem duas IGs, como a gente já caracterizou aí, a gente tem esse hábito de encurtar os nomes, já dá uma lei. Então as IGs aí a gente tem 161 a nível nacional ou 159 aí, porque tem 2 territórios duplicados. E daqui a pouco eu já vou explicar um pouquinho também o que é indicação de procedência, denominação de origem, todas essas outras coisas. Um ponto que eu estou participando ativamente de uma construção, né, de um produto específico, e eu vejo o fortalecimento de toda uma governança, né? Porque a IG ela se dá muito na construção do saber fazer local. Então, quem é o dono do processo daquele saber fazer não são as entidades que estão participando, e sim quem produz. Legal. Então, eles são muito ouvidos no processo, eles são muito protagonistas. E aí você fortalece todo aquele território, né, com envolvimento de entidades, tu desenvolve as pessoas daquela região, né, dentro desse processo. E quando o André comentou sobre o consumidor, nós estamos evoluindo, né? O consumidor cada vez mais ele está preocupado com o que ele está consumindo e com quem produz. Então, no rótulo, quando tem ali a cidade de origem, né, antes era só onde o produto foi fabricado. Hoje eu já vou ter aquele olhar, quem são as pessoas, qual é a tradição, né, o que aquele território tem, né, naquela região. Eu já vou associar o local produzido com isso. E é um movimento que a gente vai ter que estar construindo, né? Então, a importância de estar falando aqui, falando cada vez mais sobre indicações geográficas, porque o consumidor, desde a pandemia, né, tem as pesquisas também que mostram isso, né? Que a gente começou a ter um outro olhar, compre no local, compre do vizinho, compre do teu bairro, enfim. Então, despertou isso do consumidor. Então, é um processo aí que está em crescimento e, assim como na Europa, né, o Brasil tem tudo para evoluir, enfim, entender cada vez mais e valorizar ainda mais esses produtos aí com origem protegida. Antes de tu contar aquele case, que eu sei que tu tem um case muito legal, uma história muito legal para contar, queria ajudar também se as pessoas estão nos ouvindo aqui, não tem tanta certeza se isso é um tema novo, nós estamos aqui para ajudá-los a entender. E, inclusive, para os empreendedores e empreendedoras, daqui a pouco entender, opa, eu também estou dentro desta cadeia, né? Eu queria que vocês nos ajudassem a entender um pouquinho aqui sobre... Existem 2 tipos de indicação geográfica, certo? A de origem e a de procedência. E uma coisa também que a gente escuta muito falar, que eu acho que é uma das primeiras coisas que eu particularmente ouvi, demorei para entender o que era, mas é uma palavra chique, né? Que é sobre o terroir. Quando se falava sobre espumantes e vinhos aqui no Rio Grande do Sul, a gente falava, é do terroir. Me expliquem essa salada de nomes aí, por favor, para a gente poder entender direitinho, e depois nós vamos falar sobre os nossos produtos aqui do estado, que já tem esse selo também, que é também um selo de qualidade, né? Boa. Na realidade, assim, então, dentro da nossa legislação, o tema indicação geográfica, a gente tem 2 formas de ser trabalhado no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é quem reconhece, então, as indicações geográficas. E daí está o primeiro ponto quando a gente pensa em eu tenho, eu não tenho, meu território tem condições, não tem condições. Aí está o de destaque do que seria realmente uma indicação geográfica, que acho que a Aline trouxe um pouco ali também na fala. Que é a primeira coisa é que a gente não cria e não inventa uma indicação geográfica. Aí esse é o primeiro ponto. Não dá para ser uma jogada de marketing só. A indicação geográfica a gente reconhece. E reconhece por quê? Porque quando existe um produto que tem reconhecimento por parte do consumidor, que tem notoriedade e que tem realmente essas características, aí a gente vai atrás identificar se ele tem condições ou não tem condições de ser uma indicação geográfica. Então tem todo um modelo, a primeira fase do processo é um diagnóstico, onde a gente tem já
uma metodologia estruturada pelo Sebrae Nacional aí que estabelece ali vários pontos que são levantados, desde a parte da governança, da parte de mercado, todos os outros aspectos, para identificar se aquele produto tem condições de ser, e aquela região tem condições de ser uma indicação geográfica. E daí qual delas que vai ser? Se pode ser uma indicação de procedência ou uma denominação de origem. Para diferenciar as duas, é legal a gente já pensar nos produtos, que daí a gente já começa já identificando. Indicação de procedência, talvez uma das mais características aqui que a gente tem no nosso estado é o doce de Pelotas. Foi citado ali lá no início. Doce de Pelotas, bárbaro. Ele tem todo... E por que ele é uma indicação de procedência? Vamos contar um pouquinho dessa história aí. O doce de Pelotas, claro que ele pega toda a questão cultural, a questão da colonização, da imigração dos portugueses naquela região, mas ele tem mais coisas que entram junto nessa conversa. Que, por exemplo, ali, Pelotas também foi o berço porque teve outras regiões do estado aqui que trabalharam também, que tiveram a mesma colonização e tal, e não tem essa característica, mas Pelotas teve. É aí que a gente começa a entender por que Pelotas teve essa condição, além do saber fazer das doceiras ali de Pelotas, que se estabeleceu, que trouxeram das suas famílias ali. Pelotas também foi o berço da cadeia da carne no Brasil. Sim, do charque. Então começou com o charque. E o que acontecia muito naquela época? Se levava esse charque para outras regiões através das embarcações, através dos tropeiros, através de várias formas ali. E quando esse pessoal voltava, trazia outros insumos, incluindo o açúcar. E outros insumos que fizeram dessas doceiras ali poder exprimir todo esse saber fazer delas e transformaram Pelotas numa região reconhecida e com notoriedade ali destes doces de Pelotas, desses doces aí que essas doceiras fizeram. Então transformaram Pelotas nesse berço aí do doce. E isso é sim uma indicação de procedência. Por quê? Porque se a gente pegar as doceiras de Pelotas, trouxer aqui para Porto Alegre, por exemplo, com os insumos e tal, elas vão conseguir fazer o doce. Então esse saber fazer está reconhecido pelaquela região. Mas isso não quer dizer que é só em Pelotas que elas conseguem fazer aquele doce. Então, isso é uma indicação de procedência, quando o território se tornou conhecido ali por fatores naturais e humanos ali que existiam naquele território. E vamos lá, né? É reconhecido no Brasil inteiro o doce de Pelotas. Doce de Pelotas. E tem por que ser E tem porque eu amo. E quindim, obviamente, é o meu preferido. Desculpa, gente, o resto, mas quindim para mim é o preferido. E existe a feira, né? A FenaDoce, que atrai gente de toda a América Latina, especialmente por conta da localização, né, de Pelotas, mais ao extremo sul do nosso estado, muito próximo do Uruguai. A gente também atrai, porque tem uma ligação, né? Tem, não, e a feira é muito movimentada, vem bastante gente para conhecer um pouco dessa história, para conhecer os doces, até porque assim, as doceiras hoje, elas têm lá uma infinidade de tipos de doce diferente. Os que são indicação geográfica, os que podem levar este selo de reconhecimento do INPI, são 14 receitas tradicionais que são registradas ali, que são estabelecidas dentro do protocolo todo que é estabelecido uma indicação geográfica, que levam este nome, então, esse selo de indicação geográfica. Mas elas, independente disso, elas têm outros produtos que elas comercializam ali e até vendem bastante lá na feira e tal, e fazem todo os atrativos. É a prova de que não é somente daquele produto, né? A gente acaba ampliando a cadeia, essa cesta, esse mix de produtos, os teus outros produtos acabam também levantando junto com esses que estão dentro da denominação. Tem vários casos que são assim. A gente trouxe ali, por exemplo, um caso que foi a nossa primeira denominação de origem, já vou aproveitar para explicar isso. Ali a denominação de origem no Brasil, a primeira processo de denominação de origem foi o arroz do litoral. É mesmo? Não sabia dessa informação. O nosso litoral aqui foi a nossa primeira DO, a primeira denominação de origem que a gente trabalhou, porque a primeira indicação geográfica, que foi uma indicação de procedência, foi o Vale dos Vinhedos ali em 2002. Mas a primeira DO foi o arroz. E como é que isso se deu, né? Através dos estudos, na época ali também, conduzidos principalmente pela Universidade Esse barulhinho Federal, te interrompendo, Gordinho, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é do café. Nós temos café aqui de denominação no Rio Grande do Sul ainda não temos, mas a gente tem bastante no Brasil. É um dos produtos referência do Brasil, inclusive. Te atrapalhei, né? Mas para justificar esse barulhinho, porque nós estamos aqui também tomando um cafezinho para gravar, né? Excelente. E aí...
justificando um pouco os nossos produtos aí que a gente tem no Brasil afora, né? Porque eu acho que isso é o que tá bem bacana, esse trabalho que tá se criando no Brasil afora aí, que as pessoas estão entendendo e tá levando o nosso nome aí para outros territórios aí. É onde a gente está. Depois a gente vai falar um pouco sobre Mercosul. Importante. E União Europeia, que eu acho que é outro ponto aí legal. Temos assinatura aí, temos que falar. Mas deixa eu só explicar para os ouvintes aí sobre a DO, que a gente estava falando ali, que é o arroz, então, foi a primeira, que foi um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, aqui da nossa URGS, junto com a Embrapa e tal, e outras entidades de pesquisa que identificaram, então, características daquele arroz próximo ao litoral, que são únicas dali. E aí que difere de uma indicação de procedência, que aí tá aquelas características que existem naquele território, fatores naturais e humanos que existem ali e que são únicos daquele território e que tu não pode, por exemplo, se eu pegar o arroz dali e produzir, eu vou conseguir produzir arroz em outros territórios, mas não vai ter as mesmas características que existem ali naquela região. É a mesma coisa do solo, características do solo, temperatura, não sei, a gente traz um tema agronômico daí para justificar isso, que daí conversa muito com o terroir, que nós vamos falar mais depois, que é o edafoclimático, as características edafoclimáticas, que pegam um composto entre clima, solo e planta, onde a gente tem ali características que envolvem, seja ela de questões climáticas, sejam questões envolvidas ao solo, seja ali no caso é bastante relevante a questão climática pela proximidade com o litoral. Então a influência de ventos e outras características que tem por parte das marés e tal. Então ali tem uma condição única. Mas a gente pode pegar o exemplo da denominação de origem do Vale dos Vinhedos, vamos pegar uma das cultivares ali que eles usam, a Merlot. Se a gente pegar aquela uva Merlot e plantar aqui em Porto Alegre, a gente vai conseguir produzir Merlot aqui em Porto Alegre. Talvez não tão bem ali, mas vai conseguir produzir a Merlot aqui em Porto Alegre. Só que a uva Merlot aqui em Porto Alegre, ela não vai ter as mesmas características que ela tem lá no Vale dos Vinhedos. Então, aí está a diferença da indicação de procedência com a denominação de origem. Então, as características da uva Merlot no Vale dos Vinhedos, que foi feito um trabalho lá um levantamento, uma pesquisa científica ali por parte da Embrapa Uva e Vinho, identificando as características que faz daquele produto ser reconhecido, que faz daquele vinho depois ser reconhecido em função daquela uva, são únicas daquele território. Aí a gente não consegue produzir em outro território ali, só lá. Então, aí é uma denominação de origem. Quando a gente começa a entrar com pesquisas científicas que buscam o que a gente chama na indicação geográfica de um nexo causal. Quais são os fatores que existem naquele território que influenciam diretamente naquele produto, que faz ele ser daquele formato? Sejam eles fatores naturais ou humanos, ou um misto deles, né? Que normalmente uma DO precisa de fatores naturais e humanos. Não basta ser só fatores naturais, a gente tem que ter ali a questão do manejo humano, que é um pouquinho do que a Aline trouxe lá, aquele saber fazer, aquela questão cultural das pessoas daquele território que conseguem trabalhar aquele produto no formato deles. E quando a gente reconhece uma indicação geográfica, quem vai dizer como que é aquele produto não é o Sebrae, não é a Embrapa, não é a Universidade Federal. Quem vai dizer como é aquele produto são as pessoas do território. Porque a gente está reconhecendo que aquele produto é diferente, tem características únicas ali, e a gente vai lá estabelecer como que ele é, na real. Então, quem conhece aqueles produtos é realmente as pessoas do território. E isso dá a eles o protagonismo que a Aline trouxe muito bem aqui na fala, que é onde a gente consegue identificar como que aquele produto é, como que eles fazem aquele produto. Aí isso resgata um pouco das características de cultura, de tradição, de como que eles trouxeram, como que eles evoluíram na questão do manejo daquele produto, tal, até ele chegar naquele ponto de ser reconhecido e realmente ter uma notoriedade aí por parte do consumidor. Te ouvindo assim, Bordignon, eu fico pensando e a Aline trouxe muito bem a pandemia, né? Uhum. A pandemia fez a gente repensar os nossos hábitos de consumo fortemente, radicalmente, eu diria, em todos os sentidos. E eu acho que foi na pandemia que acelerou isso de a gente se conectar com produtos menos processados, o mais próximo do fornecedor, o mais próximo do território, né? A gente voltou a fazer pão em casa. Ontem eu estava lendo, né, que por muitos e muitos anos o pão mais tradicional, que é água, farinha e fermento,
Era odiado. Nossa, isso aqui não é legal. E na pandemia, nós resgatamos as receitas das nossas avós e achamos isso tudo muito maravilhoso. E ouvindo vocês falar, eu penso que não que a pandemia tenha sido bom, né? De forma alguma, nós perdemos aqui no Brasil mais de 700 mil pessoas, é claro. Mas a pandemia acelerou um pouco esse olhar de a gente retomar esse contato com o que é próximo da gente, das nossas famílias, da nossa história. Ajudou um pouco a acelerar esse processo de a gente olhar melhor para esse produto, valorizar mais esse produto com origem. Ajudou sim. Isso a gente tem várias pesquisas, né, que estudaram esses hábitos de consumo pós-pandemia. E a preocupação cada vez mais está por produtos mais naturais, menos processados. E quando a gente tem esses produtos aqui do território, especialmente esses produtos alimentícios de indicação geográfica, ele vem de um saber fazer antigo, né? Ele vem aí de uma tradição de muitos anos. Então, eles já estão dentro dessa categoria. E aí, agora, os consumidores estão despertando cada vez mais esse olhar, né? Para o que é daqui, para o que é do território, enfim. Então, estão valorizando, né? Descobrindo esses produtos, a qualidade deles também, né? Então, isso já foi um processo com vinhos, com cafés, as pessoas começaram a mudar um pouquinho o hábito de consumo, conhecer mais café, selecionar melhor os produtos. Já tem isso também com os azeites, né? As pessoas estão consumindo mais, entendendo, provando, né? E eu gosto desse, não gosto desse, e tá tudo bem, mas assim, a gente já tem diversos aí no mercado, enfim. Inclusive aqui no nosso estado, inclusive né? Inclusive no estado. E a gente tá nesse processo também na parte dos queijos, né? Então, os queijos, a gente chama de queijos artesanais, enfim, as pessoas estão consumindo mais. Aquele queijo que vai numa tábua, que ele tem um sabor mais forte, mais acentuado, mas já tá agradando o paladar aí, né, dos consumidores. E vem crescendo esse movimento. E nós, né, enquanto entidade, enquanto Sebrae, a gente está junto aí para quais são os métodos para agregar valor, né, para valorizar, para proteger esse saber fazer também, né, para que essas pessoas tenham esse produto registrado, tenham essa receita registrada, garantida enquanto sua, né, é uma proteção também para o produto. Então, nós estamos aí junto com eles, né, para dar subsídios, ferramentas, porque tem todo um processo, um protocolo, um dossiê a ser montado, estudado, né, com produtos, no caso de DO. Nós temos o queijo serrano aqui, que é o único queijo do Brasil com DO, né? Então, tem uma série de análises, tanto do solo, dos animais, do produto, análises do queijo em si, né, para tu comprovar isso junto aos órgãos, enfim. Então, o Sebrae está aí junto para a gente subsidiar isso, né? Qual é o processo, falar com outras entidades, envolver as pessoas, mas a preocupação é muito isso, é garantir, é proteger aquela receita, aquele saber fazer e, ao mesmo tempo, trabalhar o consumidor, né, para despertar esse olhar, né, para que eles saibam o que tem por trás disso, que são anos e anos de história e tradição ali dentro de um produto. Então, ele precisa conhecer, né? E a gente vai cada vez mais trabalhar isso, né? O consumidor tem que aprender, tem que valorizar. Porque nós que estamos envolvidos no processo da construção de uma indicação geográfica, né? Quem produz, as entidades, a gente sabe o que tem ali. A gente sabe que a riqueza daquele produto. Mas se a gente não falar com o consumidor, nós estamos, né, só dentro da bolha falando desse assunto. Então, acho que esse é o movimento de agora em diante, é muito isso, assim, né? É trabalhar o consumo, os consumidores aí. Muito bom. E, Aline, eu fiquei curiosa com essa tua fala pelo seguinte, muito se fala, né, aqui enfim, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também, de como os ensinamentos, eles se passam pela oralidade. E o quanto nós já perdemos da história porque ela ficou só na oralidade. Quantas das nossas avós e bisavós morreram sem conseguir e que se perdeu tantas receitas e tudo mais. Existe também um olhar nisso para que elas sejam documentadas, essas receitas, no papel. No papel não, né, gente? Na nuvem agora. Mas assim, meio que guardada, muito bem guardada isso tudo, para que a gente não perca, porque nós perdemos muito, né? Porque ficou só na oralidade, né, Aline? Tem esse cuidado também? Tem sim. Eu vou citar o exemplo agora da construção mais recente, que eu estou participando do queijo colonial. Então, as famílias que estão participando desse processo têm uma entrevista muito com foco na história,
né? É com quem que você aprendeu a fazer? Com a minha nona, né? Que legal. Se a nona, né, estiver viva, ela participa também. É gravado um vídeo, né, uma conversa, ela contando como eu fazia, eu deixava no porão, quanto tempo que consumia, de uma semana para outra, e tudo isso está sendo registrado, porque é dali que vai partir a receita tradicional, né? A gente chama do caderno técnico, o saber fazer, vem dessas pessoas, né? A gente só está aqui para ajudar esse processo a ser construído, mas a história, a receita é deles. Então, além da parte técnica, análise, documental, o saber fazer é a riqueza principal de uma indicação geográfica. É o que a gente leva, vai mais a fundo, pesquisa com mais intensidade, é isso. São as histórias que estão por trás. Então, tem todo um dossiê contando, né? Quando é que foi que os imigrantes chegaram aqui, quais foram as cidades, quando é o primeiro registro do queijo, da comercialização. Então, tem um resgate histórico gigantesco nesse processo. Que coisa linda isso. Eu tô encantada. É muito lindo. É muito lindo. Eu acho que desde a gente tá aqui gravando, são quase 300 episódios do Plano de Voo, né? Eu aprendi um pouquinho sobre o que esse estado, graças aí a esse projeto do Sebrae, que eu tenho a honra de comandar aqui vamos fechar agora 5 anos. E, de novo, né, já tinha, obviamente, ouvido isso, como a Europa se importa, como isso valoriza os produtos, sobe o preço, se torna quase que um produto de luxo, assim, né? E de novo, também ouvi muito, né, sobre o nosso terroir, por causa do Vale dos Vinhedos, mas eu tenho estudado um pouco junto com vocês, por conta de vocês. Que coisa fantástica, porque agora vocês estão trazendo isso, que é um resgate da história, da nossa história. Não somente dos nossos produtos ou do que a gente coloca na prateleira para vender, mas a gente está falando das histórias de pessoas, de famílias, né? Então, o quanto isso se torna ainda mais potente. Eu fiquei com uma dúvida, mas não vou deixar vocês saírem daqui, eu vou ficar com dúvida. De forma alguma, nós estamos aqui para isso. Quando a gente fala no terroir, e vocês trouxeram, né, o Bourdion muito bem trouxe o arroz, que para mim foi uma descoberta, eu não sabia desse arroz do litoral. Quando a gente fala, tu deu essa explicação, é a mesma explicação para o vinho, o terroir do vinho, dos produtos como o arroz, sempre que se referir a solo, está correto eu falar é o terroir? Na realidade, assim, o terroir é uma palavra que até nós não temos uma tradução aqui no Brasil, em português, né? Para esse tipo de palavra, que ela é um reconhecimento das características que tem naquele território. Então, isso pode ser solo, pode ser clima, pode ser... Então, são as características que existem naquele território que fazem essa composição aí do porquê das coisas serem assim. Então, acho que esse é o grande ponto do terroir. Quando a gente fala dos diferentes terroirs que nós temos no Brasil, ali e no Rio Grande do Sul, é porque a gente envolve desde a questão cultural, das pessoas, então está atrelado a esta palavra os fatores naturais e humanos que existem ali naquela região. Às vezes a gente se confunde com o terroir, acho que é uma palavra muito parecida com terra. E território, né? Quando se fala, e ela pega um pouco disso. Ela pega um pouco disso, porque realmente a forma como se entende o terroir é que são as características daquela região, daquele território, que estão atrelados. Então, por muitas vezes podem ser as questões de solo, clima e outras características que tem ali naquela região que vão atrelar. Hoje a gente tem vários processos aí, inclusive do café, que estão evoluindo e tal, que são características como algumas leveduras e outras coisas que existem em algumas regiões, são únicas ali, que estão caracterizando isso sendo o nexo causal do porquê aquele café ser assim, ou porquê que as coisas são assim. Então, são outras coisas que existem naquele território que às vezes a gente nem enxerga, mas que estão lá. Estão lá. Que então, legal. São fatores. E lembrando que assim, a indicação geográfica, a origem dela, e até na fala da Aline me lembrou de trazer um pouco desse tema, dessa origem da indicação geográfica, ela começou como uma forma de proteger esse saber fazer. Então, esse é o grande mote de uma indicação geográfica. E ela começou, por mais que a gente falou aqui, comentou, que começou no Brasil em 2002, que foi a primeira que a gente registrou no Vale dos Vinhedos, no mundo, ela começou em 1756. Uau! Há muito tempo atrás. Então, nós estamos atrasados um pouco. Bastante. E isso, claro, não era ainda uma indicação geográfica como a gente
conhece ela hoje, com todos esses fatores que precisa, porque realmente a indicação geográfica, ela demanda uma papelada absurda. Não é simples. Dossiê, não é nada Acordei simples. hoje, pensei, vou me juntar com os meus vizinhos e vamos ver uma denominação de origem. Não é assim. Não. Ela é muito séria, né, gente? Normalmente, um processo de indicação geográfica, na melhor das hipóteses, com uma indicação de procedência, que é um modelo que exige um pouco menos de pesquisa científica, de comprovatória das influências daquele território no produto, ela leva um ano e pouco para se criar o dossiê técnico para protocolar no INPI. E depois, mais um tempo de análise do INPI, que pode se levar mais 6 meses, 1 ano, 9 meses ali de processo. Então, a gente está falando de 2 anos, 3 anos ali para... Pelo menos. Para conseguir um reconhecimento por parte do INPI de uma indicação de procedência, que é um modelo um pouco mais rápido. Numa denominação de origem, vai depender muito da pesquisa, porque às vezes o Vale dos Vinhedos, por exemplo, a Embrapa ou Veivin, pesquisou 5, 6 safras diferentes, são 5, 6 anos pesquisando para chegar a algum fator conclusivo ali para se caracterizar uma denominação de origem. Então, esse é um processo que levou 6, 7, 10 anos para se construir. Então, isso não é tão rápido, não é nada rápido, na realidade envolve tempo, e aí é que estão os fatores que a gente destaca de grande momento, onde a gente começa a criar essa governança, começa a fazer esse tipo de pesquisa, de resgate histórico, então, dessas características do porquê que aqueles produtos são assim, do porquê que as pessoas daquele território são assim. Então, começa a entender um pouquinho mais desse processo, que isso tudo vai para dentro do dossiê técnico, porque o INPI, ele vai avaliar o que está naquele dossiê e ele... Por mais que ele não conheça os produtos que estão ali, por exemplo, a gente coloca lá o mel branco de Cambará, que é um outro processo que a gente está falando, por mais que eles nunca tenham nem provado o mel branco, o que está escrito lá naquela documentação, a gente tem que comprovar. E a partir destas comprovações de que aquele produto é reconhecido por quê, então se faz todo um levantamento histórico-cultural, se cria todo um caderno de especificação técnica, que é o cerne da indicação geográfica, onde tu vai padronizar tudo que está naquele produto, que vai ser o motivo dele ser assim, daquele jeito, e das pessoas que são. Então, tudo isso é documentado e tem que ser muito bem comprovado para ser reconhecido pelo INPI. Que é realmente este instituto que vai dizer se aquele processo tem sim essa notoriedade, tem sim este reconhecimento para ser uma indicação geográfica. É o mesmo instituto que registra marcas. Que registra as marcas. Então ele é muito sério, é o nosso grande órgão, né, que nos garante isso. Então é muito legal vocês trazerem isso para mostrar a complexidade, que não é, né, um município, um território. Eu sou a cidade de tal produto que... já resolve, já soluciona, Isso né? explica um pouco do porquê que a gente também tem poucas no Brasil. Sim. Até porque a gente é um tema que, como demanda muito tempo, é uma construção de futuro, não é algo que a gente está falando de agora, é uma construção realmente... Então tem todo esse resgate aí, que é todo esse levantamento de pesquisa que tem que ser feito e atrelado. Então as pessoas realmente têm que estar bem engajadas. A questão da governança, que a Aline trouxe muito bem, de criação dessa governança. Então, é um entendimento do território, da necessidade de pensar no futuro, pensar em estratégias realmente que vão dar resultado mais adiante, não é um resultado momentâneo. Gostei Hoje a gente está tua... muito no imediatismo. No imediatismo. Então, isso a gente pensa junto no futuro. Então, gostei muito dessa tua expressão aí é um pensamento do futuro, assim. Que legal, né? Porque a gente precisa olhar para frente para fazer muitas manutenções. Eu queria puxar o seguinte, eu queria falar dos nossos produtos aqui com denominação. Mel branco de Cambará. Vai ser. Conta pra gente tá o que forno, é tá no forno, o mel branco. Conta pra Não. gente, vamos falar um pouquinho sobre o que temos aqui no nosso estado, caso alguém esteja nos ouvindo e não conhece todos os produtos. Eu já fiquei sabendo do arroz, que pra mim foi espetacular, agora eu já quero experimentar esse arroz. É maravilhoso. Então, queria que a gente conversasse um pouquinho, me chamou a atenção. É difícil de errar esse arroz, hein? É mesmo? Aquele arroz que fica soltinho. Fica soltinho. Mesmo quem não sabe fazer arroz, não sai o tal do arroz de carnaval, que só sai em bloco, né? Então é uma vantagem aí para aqueles cozinheiros menos habilidosos aí, talvez aí, já trabalhar com produtos diferenciados. E eu acho que por todos esses fatores que a gente comentou, é o que justificam esses produtos terem um valor acima de mercado, o que justificam essa lógica. Então
não é porque eu quero que esse produto seja mais caro. Ele é mais caro porque tem todo um contexto por trás disso ali do processo. E normalmente são produtos com características mais artesanais, que eu acho que é isso que traz, acho que o grande fator aí das indicações geográficas serem tão reconhecidas aí no Brasil. E como eu estava comentando, a gente está engatinhando nisso, né? A gente está com 160 indicações, 159, 161, independente do número, é muito pouco perto das características que o Brasil tem, né? As possibilidades que a gente tem, né? Gigantesco, continental e com características, né, a gente fala dentro do nosso próprio estado, né? Você acabou de puxar Pelotas, se tu for pro norte do estado ou pra Serra, parece que a gente tá em outro país, né? Não, acho que todo mundo que está nos ouvindo aí, com certeza já identificou algum produto com características de ser uma indicação geográfica aqui nas diferentes regiões que nós temos no Rio Grande do Sul aqui. Que riqueza temos nesse estado também, né? Temos, bárbaro. E a gente tem condições de triplicar esse nosso... Hoje a gente tem 16 indicações geográficas no território do Rio Grande do Sul. Lembram de todas que temos aqui ou dos produtos? Lembro. Olha, esse pessoal tá com uma memória muito boa. Claro, trabalho o dia inteiro com isso. Então A maioria são dos vinhos, né? Então a gente tem dos vinhos, desde as indicações de procedência, as denominações de origem. Então a gente tem aí dos vinhos, a gente tem o Vale dos Vinhedos, a gente tem Pinto Bandeira, que Pinto Bandeira tem a indicação de procedência e tem a denominação de origem de Altos de Pinto Bandeira. Então ali que é diferente do Vale dos Vinhedos, que eles têm o mesmo território na indicação de procedência e na denominação de origem. Pinto Bandeira, eles têm então a indicação de procedência e depois eles trabalharam só uma região específica por um produto específico que é o espumante, que é o nosso espumante. Então, só a partir de, acho que 700 metros ou 750 metros, né? Nem vou dar um número exato aqui, porque não me recordo especificamente dessa questão ali da altitude ali específica de Pinto Bandeira, que só a partir daquela altitude, as uvas colhidas a partir daquela altitude da Chardonnay e Pinot Noir, acho que são dois tipos de uvas ali, para fazer aquele espumante. Então, tem características únicas que foram estudadas ali especificamente para o espumante de Pinto Bandeira. Porque então, se a França tem a champanhe, nós temos a espumante. E a nossa espumante é boa. Ela tá Às vezes eu muito escuto algumas pessoas falar... pessoas da região, inclusive, a nossa região sul aqui, muita gente, porque não é bom, não é tão bom quanto Uruguai e Argentina, as nossas espumantes e vinhos. Em alguns momentos eu penso, Deus, perdoa essa ignorância, porque é uma ignorância, né? Nós não perdemos nada. E isso com os outros produtos também, né? Também. Nós temos muito essa síndrome de achar que o que é de fora, o que vem, que é importado é melhor do que tem aqui. E isso também faz parte do movimento aqui das construções das indicações geográficas. É valorizar o que é daqui, é conhecer o que é daqui, porque nós temos produtos tão bons ou melhores do que é de fora. E, assim... tirando ou é melhor ou não é, são diferentes. As características do produto daqui, ela é única, né? Ele não vai existir fora daqui. E uma observação que eu faço, né, nesse processo que eu estou trabalhando, e como a gente não se dá conta, né? Conversando com esse pessoal das queijarias que fazem queijo colonial, geralmente eles fazem mais que um. Eles fazem um colonial e aí tem os queijos tipo, né? Aqueles mais maturados, enfim. Outra coisa que está numa discussão também, né? Que nós poderíamos, não vamos entrar eu nem nisso. Citei, por isso que eu nem citei, que é pra gente não entrar nisso. Nós vamos deixar no compromisso de vocês dois voltarem aqui pra gente falar somente sobre tipo alguma coisa, que é uma discussão que está muito grande, né? A França entrou agora... uma legislação específica que nos atinge também um pouco, mas nós não vamos abrir essa janela, senão nós vamos ficar aqui, né? Mas por isso que vem a questão. Vamos chamar o nosso pelos nomes que eles têm daqui, pelos nomes que nós conhecemos esse produto, como eles são reconhecidos e vamos valorizar. Porque talvez o produto que define a minha história, a minha família, o queijo que eu aprendi com a minha nona, é o queijo que eu vendo mais barato. E aquele que eu estou, que eu identifiquei como sendo um queijo de fora, é o que eu, enquanto produtor, estou valorizando mais. Talvez eu estou com um rótulo mais bonito, eu destaco mais ele numa feira. Então, o trabalho da construção da IG vai nesse sentido também, né? Vai argumentar. Por quê? Qual que é a história da tua família? Vamos trabalhar, vamos valorizar esse, vamos contar a história desse? Então, vejam a dimensão que tem por trás da construção de uma indicação geográfica. Que um produto, muito mais que um produto. Então temos o arroz do litoral. Temos os vinhos, então. Vale dos Vinhedos, só nominar eles aqui. Por Vale favor. dos Vinhedos, Pinto Bandeira, então com as duas. A gente tem Farroupilha,
seus moscatéis ali, bárbaro. A gente tem Altos Montes, que é a região de Flores da Cunha e Nova Pado. Ali a gente tem a IP Campanha. Então, dos vinhos da Campanha, que está muito forte, Campanha, né? Fronteira Oeste ali. Temos lá o trem, lá pra gente fazer o passeio. E a gente tem a região de Monte Belo também, que fica ali encostadinho do Vale dos Vinhedos. Então, essas são as de vinho que a gente tem registrado e tem os processos novos que estão começando. Então, ali tem Cruzilhada, tá começando com o processo bárbaro. Tá bombando, Cruzilhada né? é uma região muito, muito favorável para a fruticultura especificamente, né? Então, é muito legal os produtos que saem de lá. A gente tem ali outras regiões como Garibaldi, ali como Faria Lemos, como os Campos de Cima. Os Campos de Cima da Serra um pouco mais novo, né? Mas também uma descoberta. Tem outras regiões aí que estão se estabelecendo também como próximos processos aí de indicação geográfica, com certeza serão. Além disso, a gente tem então o doce de Pelotas, a gente tem o arroz ali do litoral, a gente tem o couro aqui do Vale dos Sinos. Que, gente, nossos calçados vão para o mundo inteiro. E a gente tem o nosso queijo serrano, que foi uma indicação geográfica junto com Santa Catarina. Então, ela pega o território, porque como ela pega aquela região dos Campos de Cima da Serra, então aquilo ali, como a gente está falando de um processo que não tem limites de município, nem de estado, nem nada, ela pega características então daquela região ali e pegou então um pouco de Santa Catarina, um pouco do Rio Grande do Sul, ali para se trabalhar essa questão do queijo serrano. A gente tem o mel de melato da Bracatinga, que também foi um trabalho puxado inclusive pelo Paraná e por Santa Catarina. Então, é uma indicação geográfica que pega 3 territórios. Pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Que é onde se tem a espécie de bracatinga, que é onde é aquela árvore que ela tem características, ela tem um inseto que, na realidade, todo o mel da bracatinga, mel de melato, ele é um produto totalmente diferente, porque ele não é um mel floral, né? Ele é um mel que pega da excreção de uma cochonilha. E amei. Eu sou maluca por mel e esse eu amei. É um produto maravilhoso ali. E acho que das indicações geográficas, já destaquei quase todas aqui, se não todas. E o mel branco que tu falaste de São Francisco e o queijo estão em processo de? O mel branco de Cambará. Cambará. Do processo de construção. Ali, o queijo colonial está num processo de construção. A gente tem azeite em processo de construção, que ainda não tem o reconhecimento, ainda não foram protocolados. A gente tem a nossa erva mate. Eu estava passando aqui, falando de Machadinho. A região de Machadinho aí que tem a nossa erva mate. Então, quase que eu, nos 47 segundos tempo, me lembrei aqui da erva mate. Justo tu, que tá sempre com o teu mate kit. Na mão, né? Então, a nossa erva mate, agora a gente tem outros processos que estão sendo construídos. Na realidade, acho que todas as regiões ali levantadas pela Emater, nesse trabalho que a Emater fez, as regiões ervateiras do estado, todas elas vão ter características de ser uma indicação geográfica. E a gente está trabalhando com uma denominação de origem do Alto Taquari, que vai surgir em breve. Mas, por enquanto, o que a gente tem é uma indicação de procedência da região de Machadinho hoje. Então, essa é a nossa última indicação geográfica registrada. A gente tem o chocolate de Gramado também, que é outra que eu não comentei aqui antes. Então, é outra que traz um pouco dessa nossa memória ali afetiva quando ia visitar Gramado ali. Muito Minimundo. Era a questão do chocolate ali, que era o que traz até de recordação e de lembrança ali para dar de presente, alguma coisa de Gramado era um chocolate. Então, tem coisas ali bem... E o chocolate de Gramado, acho que é um dos melhores exemplos que quando a gente fala sobre indicação de procedência e denominação de origem. Porque quando a gente pensa em chocolate em Gramado, mas não tem nenhum pé de cacau plantado em Gramado, mas tem a questão cultural realmente ali e artesanal daquela produção de chocolate ali que traz a indicação de procedência do chocolate de Gramado. Esse exemplo ficou cravado, né, pra gente. E ele não vai poder ser uma denominação de origem, por quê? Porque a produção do cacau não é em Gramado. Ali. Falando em Gramado, aproveitando que vocês trouxeram, né, em Gramado, agora no início de 10 a 13 de junho, a gente tem mais uma edição do Connection Terroirs do Brasil, né? Boa. Que é muito importante, é um evento muito importante. A gente já falou dele aqui no plano de voo, né? Porque é um espaço para discutir tudo isso, a importância disso tudo que vocês estão trazendo. Comentem um pouquinho sobre esse evento, a importância de estar. E o Sebrae
como das fortalezas aí desse evento. O Sebrae, na realidade, sobre o tema de indicação geográfica, é um dos principais atores do país aí, né? Inclusive, a gente tem uma plataforma, aí, o Data Sebrae /indicações geográficas, que é onde se tem informação de todas as indicações geográficas do Brasil aí. Então, uma ferramenta de consulta para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode buscar aí no Data Sebrae /indicações geográficas, que vai ter informação sobre todas. Aqui na descrição aqui desse episódio nós vamos botar esse link aqui, tá, gente? Boa. Então, por favor, rola a tela aí, pega esse link de descrição, porque, pô, que legal, eu vou deixar como meus favoritos para eu ir acompanhando essa lista. E é super atualizado, então cada semana, porque todas as terças-feiras o NPI coloca algum informativo. É ali, mesmo? Né? Então pode ser uma nova indicação geográfica, por isso que toda semana pode ser atualizado aí esse processo aí na indicação geográfica. Bom, o Connection, então, é quando o Brasil começa a se movimentar e olhar para Gramado nesses 3 dias aí de evento, então de 10 a 13, ali que que acontece o Connection, e ele é um evento fantástico, porque daí este ano, essa edição que a gente está organizando, ali de forma co-realizando junto com a Rossi Zorzanello, então o Sebrae e a Rossi Zorzanello que organizam e realmente montam esse evento, ali vai ter 57 indicações geográficas do Brasil. Ou seja, mais de 1/3 aí das nossas indicações geográficas vão estar ali em Gramado, ali para contar um pouco das suas histórias. Então a gente tem ali desde um espaço de conteúdos, que a gente está fazendo toda uma curadoria aí dos palestrantes que pegam palestras técnicas sobre G, palestras sobre marca, palestras sobre gastronomia, envolvendo o que é gastronomia, o papel da gastronomia nesse processo. Que é fundamental, palestras, né? do turismo, então envolvendo a questão dos roteiros turísticos, que é essa construção que a indicação geográfica pode estabelecer, né? As pessoas irem nos territórios, conhecer aquelas histórias, conhecer aqueles produtos, conhecer um pouco do que tem, as características que existem lá e que transformar aquele produto no que ele foi conhecido e tal. Então, um pouquinho de tudo isso nos 2 dias de conteúdo que vai ter ali no Palácio dos Festivais. Então, é um lugar belíssimo para a gente poder falar sobre G. No centro da cidade, tudo lindo, que lugar perfeito, né, gente, para estar. E todo o centro da cidade vai estar montado para esse evento, porque a gente tem algumas ações acontecendo na Rua Coberta, a gente tem ali na rua lateral à igreja, que é a Benete, a rua... Agora não me lembro direito o nome da rua ali, mas é a rua lateral da igreja, ali que vai estar fechada para a gente trabalhar, então, os estandes. Então, todas essas 57 vão estar ali, as 57 IGs do Brasil vão estar ali expondo seus produtos, vendendo, comercializando, contando as suas histórias, participando da Arena Gastronômica, que é uma parceria com o Senac também, com os chefes do Senac, que vão estar montando ações produzindo alguns pratos e trabalhando com indicações geográficas do Brasil todo, então usando como os insumos. A gente tem um Wine Experience, então que delícia. Um lugar ali para o pessoal degustar os nossos vinhos aqui, conhecer um pouco dos vinhos dos 3 estados do Sul, né? Não só do Rio Grande do Sul, então de quem vai estar lá com os seus produtos ali em Gramado. A gente tem o Circuito Gastronômico, que é outra ação bárbara, que é os restaurantes de Gramado vão ter pelo menos um prato com insumos de indicação geográfica do Brasil aí e do Rio Grande do Sul. Esse ano a gente está numa ação de trabalhar uma marca ali para esse circuito gastronômico, que é Tem IG no Meu Prato, que é uma lógica da gente esses restaurantes vão trabalhar um prato para as pessoas irem lá consumir, que já conhecer um produto aí. E nada melhor do que tu conhecer e se apaixonar pelo produto experimentando. É uma pena, estarei no Rio de Janeiro nessa data, porque senão com certeza eu estaria lá com vocês. E isso é a prova, né, de que a gente não pode parar nem de estudar, porque a gente está engatinhando, como vocês mesmos falaram, né? E a Aline foi à Itália recentemente, aí dá uma estudada lá, Aline. Experimentou muitos vinhos para ver se são pau a pau com a gente, Aline? Eu veio, mas não fui sozinha. Conta pra gente. A gente fez uma missão técnica com todo o grupo que está trabalhando a IG do queijo colonial, principalmente com os produtores do queijo colonial. Então, a missão à Itália não foi para ver processo de queijo. A gente foi para conversar com os consórcios
de queijo da Itália, grandes e pequenos, para entender como eles estavam organizados, como que eles trabalhavam essa questão desse valor agregado, como é o comércio desse produto na Itália. E conversamos com grandes consórcios, como o do Grana Padano, Parmigiano Reggiano, que são consórcios gigantescos, fora da realidade, né, do queijo do colonial nosso pequeno. daqui, mas conhecemos consórcios com 4 queijarias, 7 queijarias da nossa Olha realidade. Tem muita coisa para ser falada e divulgada, nós estamos trabalhando isso, mas a principal lição que nós entendemos enquanto grupo foi que, indiferente do tamanho, quando eu falo consórcio, é associação, né? Todos trabalham muito bem a comunicação. Isso é fundamental, né? Eles têm, dentro da associação deles, das 4 queijarias, das 7 queijarias, eles separam um orçamento anual para divulgação, para propaganda. Isso é uma ação numa praça, numa cidade, é uma tenda num determinado evento. Eles estão lá falando do produto. E todas as visitas que nós fizemos, eles falam sempre do território. A característica da minha região, a característica do meu território. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E aí, a gente sempre fazia essa reflexão enquanto grupo, né? A gente fazia a visita, né? Questionava, perguntava, e depois no ônibus, no trajeto, a gente pegava o microfone e ia debatendo, né? Então, ficou uma lição para eles aqui. Eles são da Serra Gaúcha, né? Olha a questão da riqueza do território, do clima, enfim. E um outro ponto que nos chamou muita atenção, que aí, assim, é o dia a dia das pessoas que estão convivendo lá, é que no restaurante, no cardápio, você ia, né, pedir uma carbonara, vinha ali os queijos, né, que você podia escolher, e vinha o número, todos com a denominação de origem. Então, o vinho, na carta de vinhos, ele já vinha identificado que era um produto, está muito no dia a dia deles. E eles têm lojas lá de produtos, todos os produtos da loja com a indicação. Acho que deve ser muito legal, né? Você vai poder, por exemplo, levar como um presente quando tu visita um lugar, você levar um presente para amigo, família, enfim, levar um presente para alguém e ser um desses produtos, né? Exato. Nossa, imagina, se eu recebo um produto desses, eu fico emocionada, porque tem todo um cuidado, um carinho, uma história. E para eles é produto original. Então, Olha se aí. você não compra o produto com aquele selo, com aquela indicação, pode ser falso. Alguém pode estar fazendo um produto Grana Padano falsificado. Como é que você vai presentear alguém se tu não tem certeza que é original? Então, eles associam muito esse selo, essa indicação geográfica, com produtos originais, né? E eles valorizam muito a história, a tradição, as famílias que estão por trás disso. Então, assim, foi uma lição, assim, um divisor de águas para o grupo, né, que está trabalhando, porque nós estamos no segundo ano ali, né, trabalhando, montando dossiê, programando as análises, né, desses produtos, e não tínhamos falado quais são as ações com o mercado. Né? Que legal Não isso, tínhamos né? conversado ainda. Importantíssimo. A gente já voltou com um plano. Olha só, mesmo agora que estamos construindo, já temos que ter um plano de divulgação, como isso vai ser trabalhado no futuro, enfim, né? Aprendizados que a gente busca com quem já trilhou esse caminho, né? A gente não precisa tentar reinventar a roda quando a roda já foi feita, né? A gente pode se inspirar em quem já fez isso. Não, lá é o dia a dia deles. Tanto é que a Itália está com 53 queijos, né, com a indicação, né, protegidos. O Brasil está com 7. Claro que o número é dinâmico, né? Pode ser que né, vai estar saindo em breve mais queijos. Mas olha o tamanho do Brasil, a diversidade, né? Nós temos potencial para ter muitos outros queijos e outros produtos com indicação, né? Então, temos aí um olhar bem esperançoso, né? Um campo aberto. Quanto dinheiro na mesa, como eu bem aprendo, deixado na mesa, né, Bordinhão, que a gente deixa com isso. E que legal que o Sebrae traz esse olhar e que faz as missões, que vocês estão lá e que junto com as universidades, com o Embrapa, com entidades que têm ciência. É tudo muito sério, então quem está envolvido com isso sabe que é algo muito sério, muito promissor e ainda extremamente bonito, porque é algo que, como já falamos aqui, você reconta a nossa história, das nossas famílias, das nossas receitas. Gente, eu queria ficar o dia inteiro conversando com vocês sobre isso, mas tem uma coisa bem importante que eu vou falar. Da próxima vez, vocês vão ter que trazer os produtos. Boa. Eu acho que a gente poderia estar degustando e eu poderia dar a minha opinião. Gente, brincadeira, que coisa maravilhosa ter ouvido vocês. Que aula foi essa? Minha cabeça tá assim a mil agora. Com certeza o meu olho, depois dessa conversa, vai estar ainda mais treinado para buscar
esse selo, para buscar essa informação, e com certeza esses produtos passam a entrar ainda mais na minha vida, especialmente que são produtos daqui, como a gente tem capacidade e potencialidade para explodir para o mundo inteiro. Aline, espero que tenha sido bom a tua primeira vez. Estreia. A tua estreia. Voltarei mais vezes com os produtos. Opa, viu? Com os produtos da próxima. Viu? A gente já faz uma harmonização aqui, né, Bordion? Já faz uma oficina de harmonização. Oficina de harmonização, queijos, vinhos. Então já vamos fazer Então tá comprometido aqui. O próximo episódio sobre isso vai ser em vídeo, pra gente poder mostrar esses produtos todos. E nós vamos fazer uma degustação e uma explicação dos nossos... Uma degustação guiada. Uma degustação a gente vai guiada. explicando e falando as características do produto. Eu vou cobrar isso de vocês, tá? Será um prazer, até porque a gente não falou quase nada sobre esse tema aqui hoje. Por esse tempinho que a gente ficou aqui, a gente tem muita coisa pra falar. Então, uma horinha é pouco. Dar um spoiler do próximo episódio, junto com essas harmonizações, a gente falar sobre essas mudanças que vão impactar a vida do consumidor bastante. Importantíssimo, né, gente? Que nem teve do champanhe, que a gente tratava o espumante como champanhe aqui de forma natural, e hoje a gente está tratando ele como espumante, que realmente ele é. E isso vai acontecer com vários outros produtos. Precisamos falar sobre isso? Dia a dia aí. Precisamos falar sobre esse futuro que já não é tão mais futuro, que ele já está batendo na nossa porta, né? Ele já está aí batendo na nossa porta. Muito obrigada, Aline. Que delícia te ouvir. Obrigada pelo convite, adorei. Volta sempre. André Bordignon, sabe que é convidado também, já está no compromisso de voltar aqui para a gente desdobrar esses assuntos todos que são tão importantes para o empreendedor e para a empreendedora aqui do nosso estado. Maravilha, eu que agradeço. É sempre muito bom a gente falar e contar um pouquinho das histórias dos nossos empreendedores, dos nossos produtos aí que levam o nome do nosso estado, do nosso... aí das regiões que a gente trabalha e que tanto nos orgulha, né? Falar sobre isso e falar um pouco dessas questões culturais aí que nós temos muito forte no nosso estado. Muito bem. E você que está nos acompanhando, lembre-se de 10 a 13 de junho, tem esse super evento. São todos convidados. O Connection Terroirs do Brasil não é um evento novo, gente, é um evento que ele já acontece, ninguém está experimentando. Já é a quarta edição lá em Gramado, é espetacular, eu fui um ano, gente, uma delícia, você experimenta assim, milhares de produtos e vai embora com as sacolas cheias também, porque é uma experiência muito, muito legal, né, isso que a ideia de ocupar a rua também me agrada muito, que a gente deixa de ficar em somente ambientes fechados, né, mas consegue compartilhar com a rua, com o nosso território, eu acho que conversa completamente. Lembrando, gente, sigam a gente, siga o Sebrae RS nas redes sociais e não perca nada de todos esses conteúdos incríveis que a gente traz para você, inclusive sobre esses eventos que falamos aqui. Não esqueça de seguir o Plano de Voo para ficar por dentro de todos os episódios. Nós estamos no YouTube, busca lá por Sebrae RS e estamos também no Spotify. Eu te espero nos outros episódios do Plano de Voo. Um abraço carinhoso e até breve.